Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula do nosso canal. Bem-vindos à nossa sexta aula do curso de raciocínio lógico matemático para concursos públicos. E hoje nós vamos fazer exercícios sobre os operadores lógicos que nós estudamos na aula passada. Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Vem comigo! E só pra gente recapitular, gente, vamos ver aqui, ó, esse quadro resumo, né, dos nossos operadores lógicos que nós vimos aí na aula passada, nas aulas passadas. Temos aí, ó, a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Deixando esse quadro aí para você tirar um print, guardar, enfim, relembrar os principais conectivos lógicos que nós vamos aí ter em nossas provas de concurso público, beleza? Vamos lá para nossa primeiríssima questão, BB 2008, a proposição: se as reservas internacionais em moeda forte aumentam, então o país fica protegido de ataques especulativos. Pode também ser corretamente expressa por: o país ficar protegido de ataques especulativos é condição necessária para que as reservas internacionais aumentem. Lembrem que eu disse para vocês que quando você estiver tratando de condicional, ela vai receber nomes especiais, essas proposições. Se você tem aqui P implica em que, o que é que nós temos? P implica em que, ou seja, se P, então que. P recebe um nome especial de antecedente e que um nome especial de consequente. E também dizemos que P é condição suficiente para que e que é condição necessária para P. Beleza, sabendo disso, nós vamos identificar aí na nossa proposição inicial quem são as proposições P e Q. Vamos lá. Se, depois, tudo que vem depois do se vai ser aqui a nossa proposição P, tá certo? Ó, se as reservas internacionais em moeda forte aumentam, então até aqui, ó, as reservas internacionais em moeda forte aumentam. Essa é a nossa proposição P. Então, aí depois do então, nós vamos ter agora a outra proposição, que no caso é a proposição Q. Então, o que? O país fica protegido de ataques especulativos. Essa aqui é a nossa proposição Q, tá certo? Já identificamos quem são as proposições menores aí dessa proposição composta, tá? Por que é que eu sei que é composta? Porque eu tenho um conectivo lógico que é a nossa condicional. Se P, então Q. Beleza. Uma vez que a gente já sabe que P é condição o quê? Suficiente, e Q é condição o quê? Necessária. Pronto, gente, ó. Sabendo disso aqui, o que é que a gente vai identificar agora nessa questão? Pode também ser corretamente expressa por: o país ficar protegido de ataques especulativos é condição necessária para que as reservas internacionais aumentem. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o país ficar protegido de ataques especulativos vai ser a nossa proposição o quê? Que, ó. Proposição que, ela é condição o quê? Necessária. Então nós temos que, para estar correto, aqui tem que aparecer necessária, é o que está aparecendo. Logo, essa nossa questão, ela é uma questão o quê? Verdadeira, uma questão correta, né? Se for de certo errado, é uma questão correta. Por quê? Porque nós temos que a proposição que, sim, ela é uma condição necessária para ocorrer a proposição P, que nesse caso é condição necessária para que as reservas internacionais aumentem. Gente, esse é o diferencial, vocês saberem as definições dos conectivos lógicos bem detalhado para que você não perca tempo nesse tipo de questão. P e bufo, né? Aqui eu estou demorando nela porque, enfim, eu estou explicando. Mas na hora da prova, identificou quem é P, quem é Q, quem é condição necessária, quem é suficiente. P e bufo, resolve na hora e você parte para a sua aprovação. Vamos lá para a próxima questão. Diz assim, ó. O conectivo condicional. Aí temos aí o exemplo do nosso conectivo, que é o se, então. E o bicondicional, que é justamente setazinha indo e voltando. Se, somente se. Diferenciam-se em suas tabelas verdades por uma linha. Assinale a linha que as diferencia. Então aqui, gente, vocês têm que saber de fato quem são, né, as tabelas verdades de cada um. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui as proposições, duas proposições, por exemplo, proposições P, proposições Q. Aqui nós temos a coluna da proposição P e da proposição Q.
tá? Aí agora eu vou fazer aqui uma outra coluna da proposição P implica em que, ou seja, da condicional, e vou fazer aqui outra coluna da proposição se e somente se. P, se, só se que, tá? Beleza. Nós sabemos aqui, ó, para você ganhar tempo na hora de... Se são duas proposições, bem fácil de você preencher, ó. Veja só, mais simples de você preencher essa tabela verdade, ó. V, V, F, F. E a que, professor, como é que você faz? Você vai alternando. V, F, V, F, beleza? Agora você tem P implica em que. Qual é o único caso que a condicional vai ter valor falso? É o caso Vera Fischer. É esse caso aqui, ó, a segunda linha. Ó. Então o único caso que vai ser falso é esse. O resto vai ser o quê? Verdadeiro. Ó. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, beleza? No caso da bicondicional, quais vão ser os casos que nós vamos ter aqui verdadeiros? Vão ser os casos em que P e Q, ou os dois são verdadeiros, ou P e Q são falsos, tá bom? Então, o primeiro e o último caso. Os demais aqui são falsos, né? Se tiver um verdadeiro e o outro falso, enfim, só vai ser verdade na bicondicional quando as duas proposições forem verdadeiras ou falsas, tá bom? Agora nós temos o seguinte, a questão quer que você encontre qual é essa linha, né, que se diferencia. Então vamos lá, a primeira linha da condicional é igual à da bicondicional, ó, a primeira linha é a mesma coisa, ó, tá? A segunda linha, VF, aí aqui, ó, FF, mesma coisa, ó, tá bom? Terceira linha, FV, opa, VF, ó, essa aqui, ó, já não é a mesma coisa. E a última, V, então eu vou até apagar aqui, ó, porque ela não é igual. FF, VV. Então você percebe que a linha que diferencia a condicional da bicondicional é quem? É justamente a terceira linha, né? Ó, nós temos aí que é justamente de falso para verdadeiro na condicional, falso para verdadeiro. Então nós já eliminamos aí, ó. Mas na verdade já encontramos, né? Ó, falso para verdadeiro e de falso para verdadeiro que dá falso na bicondicional. Então a alternativa correta aí vai ser a alternativa B, B de bola, beleza? Então você vê que para conseguir resolver essa questão, você precisava lembrar das tabelas verdades da condicional e da bicondicional. Por isso que é importante vocês exercitarem bastante as tabelas verdades de cada um desses operadores ou desses conectivos lógicos, beleza? Vamos lá para mais uma questão aí. Próxima questão diz o seguinte: considerando o conjunto verdade dos conectivos lógicos proposicionais e sabendo que o valor lógico de uma proposição P é falso e o valor lógico de uma proposição Q é verdade, é correto afirmar que o valor lógico... Aí temos aí as alternativas. Então vamos lá. Primeiro, ó, vamos só anotar aqui as informações que ele deu. Ele disse que se você pegar uma proposição P de valor lógico falso, tá? E uma proposição Q de valor lógico verdadeiro. Alternativa A. Na alternativa A nós temos o seguinte: da conjunção entre P e Q, é verdade? Então, ó, vamos lá. P e Q. Nós temos aí, nesse caso, que seria falso e verdade. Logo, essa conclusão vai ser o quê? Essa proposição aqui composta seria o quê? Seria falsa e não verdade. Quando é que a conjunção vai ser verdade? Quando você tiver as duas proposições verdades, tá certo? Verdadeiras. Então não é o item A. Item A não é o item correto. B. Da conjunção, da disjunção entre P e Q é falso. Quando ele falar só disjunção, está implícito que ele está falando da disjunção inclusiva. Se ele estivesse falando da exclusiva, ele teria que colocar necessariamente disjunção exclusiva. Não é o caso. Então, nesse caso, eu estou falando só do O inclusivo, tá? Então, P ou Q, e nós temos aí os valores lógicos de P é falso ou verdade, tá? Não confundir aqui, ó. Esse aqui é o V, né? E esse aqui é o O. Vou fazer menorzinho aqui, pronto. Falso ou verdade. Nós sabemos que o O inclusivo, ele vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Então, essa proposição aqui composta, ela seria o quê? Verdadeira. E aí o item está dizendo que seria falso. Então,
Alternativa incorreta, não é o item B. A alternativa C, do condicional entre P e Q nessa ordem, é falso. Condicional, ou seja, P implica em Q. Ou seja, eu estou saindo de falso para verdadeiro. Nesse caso aqui, essa proposição composta seria verdadeira. Por quê? Porque o único caso da condicional que vai ser falso é o caso Vera Fischer e não é o caso que nós temos em questão. Também não é a alternativa C. Então sobrou somente o item D. Do bicondicional entre P e Q é falso. Bicondicional, quando é que o P, se somente se Q, vai ser verdadeiro? Quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Nesse caso, nós temos uma proposição F e a outra verdade. Logo, essa proposição composta aqui, ela é o quê? Falsa. Porque a bicondicional só é verdade quando as duas são falsas ou quando as duas são verdadeiras. Marcamos aí a alternativa D, beleza? Muito, muito bem. Rumo à sua aprovação. D de dedicação. Vamos lá para a próxima questão? Exaf, é isso, Cefaz, São Paulo, 2009, diz assim, assinale a opção verdadeira. Eita, professor, misturou número com raciocínio lógico. Bem simples, gente, vamos lá. Se 3 é igual a 4 e 3 mais 4 é igual a 9, então, essa proposição ela é verdadeira? Essa proposição composta? Vamos lá, a gente tem que analisar os casos. Ó. 3 é igual a 4? Não, então é uma proposição falsa. 3 mais 4 dá 9? Não. Dá 7, né? Então é uma proposição falsa. Aqui nós temos qual conectivo lógico? Responda aí. A conjunção. Quando é que a conjunção vai ser verdade? Quando as duas forem verdades. Logo, essa aqui não é a alternativa que representa verdadeira. Não é o item A. Beleza. Se 3 é igual a 3, 3 é igual a 3? É verdade, tá certo? Ó. Então, 3 mais 4 é igual a 9. 3 mais 4 não é 9, a gente já viu que vale 7. Então, essa alternativa aqui, ó, essa parte é falsa. Só que nós temos aqui, ó, se então. Se 3 é igual a 3, então 3 mais 4 é igual a 9. É uma proposição verdadeira ou falsa? Caiu no caso Vera Fischer. Ou seja, a primeira é verdadeira, ou seja, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Consequente antecedente verdadeiro, consequente falso. Caso Vera Fischer, a proposição inteira é falsa. Também não é o item B. Vamos para o item C. Se 3 é igual a 4, 3 é igual a 4 é uma proposição o quê? Falsa. Se 3 é igual a 4, então 3 mais 4 é igual a 9. Gente, na condicional, se a primeira, se o antecedente é falso, pouco me interessa o que vem depois. A proposição inteira vai ser o quê? Verdadeira, tá certo? Pouco me interessa, mas vamos lá. Então, 3 mais 4 é igual a 9 é falso, mas o único caso que na condicional é falso é o caso Vera Fischer. Nós não caímos no caso Vera Fischer. Logo, essa proposição C, ela está correta, ela está verdadeira, porque não caiu no caso Vera Fischer, beleza? Vamos só analisar os outros casos. Já sabemos aí que é o item C, tá? Mas vamos só ver aí os outros casos. Se, aí no caso, primeiro, o item D, 3 é igual a 4, ou 3 mais 4 é igual a 9. 3 é igual a 4? Nós sabemos que não, então é uma proposição falsa. Ou 3 mais 4 é igual a 9, também sabemos que é falso. Aqui nós temos um ou inclusivo, para ser verdadeiro, uma das proposições deveria ser verdadeiro. Logo, essa aqui é falsa, também não é esse item. Por último, 3 é igual a 3, se somente se, 3 mais 4 é igual a 9. Nós temos aqui a bicondicional. Quando é que a bicondicional vai ser verdadeira? Quando as duas forem verdades ou mentiras, ou duas falsas, né? Então vamos lá. A primeira é verdadeira, 3 é igual a 3, porém a segunda é falsa, 3 mais 4 não é 9. Então aqui nós temos que essa proposição inteira vai ser falsa, logo também não é a alternativa E, beleza? E assim, gente, nós finalizamos aí, nós terminamos mais uma aula de exercício, mais um capítulo aqui da nossa série de raciocínio lógico matemático para concursos. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, galera, deixa seu like, inscreva-se, porque dá um trabalhão fazer essas aulas, mas sem dúvida eu espero que esteja ajudando vocês, beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Valeu!